O tema para esta noite é preciso amar com o amor de Deus. 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 até o 7. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver caridade, sou como bronze que soa, ou como cimbalo que retine. Mesmo que eu tivesse o dom da profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, mesmo que eu tivesse toda a fé ao ponto de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, não sou nada. Ainda que distribuísse todos os meus bens em sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, de nada valeria. A caridade é paciente, a caridade é bondosa, não tem inveja, a caridade não é orgulhosa, não é arrogante, nem escandalosa, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas rejubila com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Palavra do Senhor. Veja a palavra de Deus e aplauda com toda a força. Meus irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito importante para mim e para você, aonde o Senhor vai deixar claro que o homem ele pode ter tudo, mas se ele não tiver o amor dentro dele, para nada ele serve. Sem o amor, o homem é nada. Sem o amor, o homem ele é vazio. No capítulo 12, nós vemos Paulo apresentar para nós os dons. Ele fala dos dons espirituais, dos dons que recebemos no nosso batismo, chamado dom de santificação, e os dons carismáticos, os dons de serviço. E quando nós lemos essa palavra, o capítulo 12, vocês vão entender o que eu estou dizendo. Nós ficamos empolgados, nós ficamos alegres, nós ficamos entusiasmados e nós perguntamos para o Senhor: qual é o meu dom? O que o Senhor espera de mim? O que o Senhor quer de mim? Aonde o Senhor quer me usar, sim ou não? Isso aconteceu comigo quando eu conheci essa palavra. Desperta em nós esse interesse em saber aonde e de que maneira o Senhor deseja nos usar. Mas por que eu estou falando isso? Porque no capítulo seguinte, no capítulo que nós lemos, o capítulo 13º, Paulo vai deixar claro: ainda que eu tivesse todos os dons e conhecesse todas as coisas, de nada valeria se eu não tiver o amor dentro do meu coração. Então aqui eu entendo uma coisa muito importante: muito mais do que ter dons, muito mais do que ter carisma, muito mais do que saber usar os dons, mais importante do que tudo isso é eu ter o amor no meu coração. Mais importante, e eu vejo muitas pessoas se iludindo: eu tenho o dom disso, tenho o dom daquilo, e se acha alguma coisa, e pensa que é alguma coisa. Dom não é por merecimento, não é por mérito, é unicamente por graça de Deus. A única coisa que nós temos e podemos retribuir é o amor. Você pode servir bem, você pode pregar bem, você pode cantar bem, mas se você não amar, é só vaidade. É só vaidade.
é só orgulho. O Senhor não está interessado em pessoas que buscam a vanglória. O Senhor está interessado em pessoas que desejam viver nessa terra para a glória dEle. E nós entendemos isso todas as vezes que nós amamos uns aos outros. Está me entendendo? O que marca a vida de uma pessoa não é o tanto de presente que você dá para ela. Você pode dar o presente mais caro, o celular mais caro, que não vai servir muitas vezes de nada, porque o que vale mesmo não é o presente caro que você dá, mas é o amor que você oferece. O quanto você se doa, o quanto você se gasta, o quanto você se sacrifica. Preparando essa pregação, o Senhor me fazia me recordar de quando eu era criança. Eu tenho apenas 21 anos. Eu não me lembro de tudo que os meus pais deram para mim, sendo bem sincero. Mas eu lembro das vezes que nós brincávamos na rua jogando bola. Eu lembro das vezes que nós tomávamos chuva lá no quintal de casa. Eu lembro das vezes que nós jogávamos dominó. Eu lembro das vezes que meu pai pegava aqueles colchão, colocava no chão e nós começávamos a brincar de lutinha. Eu lembro de tudo isso, porque o que me marcou não foi o que eles me deram, mas foi o amor que eu recebi dos meus pais, na atenção, no amor, no carinho. Isso marcou a minha vida. E aqui eu estou dizendo isso para que você entenda que o que marca a vida de alguém é o amor que eu e você colocamos nas ações que fazemos. Se nós dizemos ser de Jesus Cristo, nós precisamos amar. Isso não é Mateus que está dizendo, isso é o próprio Jesus quem diz. Ele vai falar no Evangelho: todos saberão que vocês são meus discípulos se amarem uns aos outros. Fala aí para o seu irmão que está do seu lado: você precisa amar. Senão você não é um verdadeiro discípulo de Cristo. Essa é a verdade, meus irmãos. Essa é a mais pura verdade. A caridade, o amor, escute isso, é a capacidade que Deus dá para a gente eternizar todas as coisas. Nós não lemos, mas Paulo, no versículo 8, ele vai dizer o que? Acompanhe comigo, só o versículo 8: a caridade jamais acabará. O amor jamais acabará. E aí você me pergunta: mas não tem uma passagem que diz assim que a caridade de muitos esfriaria? Esfriaria. E de fato nós estamos vivendo esse tempo que a caridade de muitos esfriou. Mas esfriou por quê? Esfriou porque se afastou do amor. Esfriou porque se afastou de Deus. Experimenta voltar para Deus para você ver se o teu coração não queima de amor de novo. Experimenta voltar para Deus para você ver se o amor não volta, será aceso no teu coração. O amor jamais acabará. O amor é Deus, e Deus é eterno e jamais acabará. Então, quando nós fazemos todas as coisas por amor, a gente eterniza e jamais descansa. Se você continuar lendo, você vai ver Paulo dizendo: os dons vão acabar, a profecia vai acabar, a ciência vai findar. Jesus já disse isso, tudo vai passar. Mas quando nós colocamos amor em tudo que nós fazemos, a gente pode passar desse mundo, mas quem conviveu conosco
jamais vai esquecer do amor que nós damos a elas. Eu perdi minhas duas avós. Elas partiram, não estão mais nesse mundo, mas elas estão vivas, sabe por quê? Porque o amor que elas me deram continua no meu coração, continua dentro de mim. Tudo que você faz por amor fica para sempre marcado. Você quer marcar a vida de alguém? Ame. Você quer fazer a diferença na vida de alguém? Ame. Porque você amando, você vai estar, mesmo sem estar com o microfone na mão, você vai estar pregando aquilo que Jesus Cristo sempre nos ensinou: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Através da sua vida, através do amor que você dá para os outros, você pode estar anunciando Jesus Cristo e salvando vidas. Por que muitas pessoas hoje estão, desculpa dizer, mas entrando numa depressão, entrando numa ansiedade, entrando até mesmo num desespero, ao ponto de querer tirar a sua vida? Aí você vai perguntar para a pessoa e a pessoa diz assim: eu não tenho amor dentro da minha casa. Nós convivemos juntos, nós estamos juntos, mas não tem diálogo, não tem amor, não tem carinho. Nós fomos feitos para amar. Fala para o seu irmão: o amor salva vidas. Talvez tenha pessoas morrendo na tua casa e você não está percebendo. Talvez tenha pessoas tristes e você nem percebe. Por quê? Porque agora o celular toma conta da tua vida, porque agora a televisão toma conta da tua vida. Está na hora de nós largarmos essas coisas e prestarmos atenção nos nossos. E amar. O segredo da vida está em amar. O segredo da vida está em amar. É preciso amar com o amor de Deus. E como é que Deus nos amou? São João, no seu Evangelho, capítulo 3, versículo 1, vai dizer: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Olha que lindo! Como é que Jesus Cristo amou a mim e a você? Ele nos amou até o fim. Tem um deles que é louco de amor por você. A loucura dele é tanta, mas tanta, que morreu na cruz, para que você tivesse vida. Ele amou ele amou você, até o extremo, até a loucura da cruz. Aplauda o amor de Deus por você. Deus morreu só para te salvar, irmão. Só para que você tivesse vida. Nunca se esqueça disso. Você é amado. Você é amado. E só pode amar aquele que um dia conheceu o amor. Só consegue amar aquele que conheceu o amor, aquele que conheceu a Deus.
O ato de amar é impossível para o homem. O homem não consegue amar. Ele só consegue amar unicamente pela graça de Deus. É o amor de Deus por ele que enche o coração, que enche a alma e que naturalmente transborda na vida das pessoas. Então você só vai amar de verdade se você conhecer a Deus. Você precisa conhecer Jesus Cristo. Você precisa fazer uma experiência com Ele, porque a partir desse amor, o que você pensava que era amor, você vai ver que não é. Porque o amor que Deus tem para te dar é infinitamente mais do que você imagina. Isso é lindo demais. Nosso Deus é perfeito em tudo que faz. E esse amor foi derramado quando a gente menos merecia. Não fizemos nada para merecer esse amor, mas mesmo assim, Ele nos amou. Mesmo o Mateus não valendo nada, Cristo morreu por ele. Mesmo sabendo que o Mateus cairia no pecado de novo, mesmo assim, ele morreu por mim. Mesmo assim, ele morreu por você. Deus, ele só não pode uma coisa: deixar de te amar. Quando ele te olha com um olhar apaixonado. Igualzinho aquela figura do WhatsApp, aquele emoji lá com um coraçãozinho assim, sabe? Quando Deus te olha, o olhar dele brilha, o coração dele palpita, ele fala assim: aquele lá, aquela lá, é meus filhos muito amados, e por eles eu dou a minha vida, porque aonde eu estou, eu quero que eles estejam comigo. Ei, meus irmãos, e aqui eu aprendo uma coisa muito grande com Jesus. Só nesse fato dele me amar quando eu não mereço, mesmo sem eu merecer, ele me ama. Eu aprendo que eu não posso amar só quem me ama. A exemplo de Jesus, eu preciso amar também aquele que não merece ser amado. Se eu amar somente aquele que me ama, eu não estou fazendo nada de extraordinário. Eu estou fazendo o que todo mundo já faz, inclusive aqueles que não têm fé, inclusive aqueles que não acreditam. Deus não nos chamou para ser igual, Deus nos chamou a ser diferente. Por isso Ele nos dá um ensinamento: amai os seus inimigos e orai por quem vos persegue. Posso te fazer uma pergunta? Jesus Cristo é Senhor da tua vida? Você crê no Senhor? Ele é teu mestre? No lava-pés, na quinta-feira, ele diz: eu, que sou mestre e Senhor, dei-vos o exemplo para que vocês façam o mesmo. Ele amou, nós precisamos amar. Ele se doou, nós precisamos deixar o orgulho de lado e amar. Porque se nós não amarmos, discípulo de Jesus nós não seremos. Ainda que seja difícil amar uma pessoa, você precisa amá-la.
Amar quem te ama é muito fácil. Quero ver amar aquele que te traiu, amar aquele que te machucou, amar aquele que todo tempo quer puxar o teu tapete, amar aquele que, quando chega perto de você, é só para te desprezar, te deixar para baixo. É Ele que você precisa amar. Você prova que é discípulo de Jesus todas as vezes que você ama quem não merece. Só é capaz de fazer isso aquele que conheceu Jesus. Sabe por quê, meus irmãos? Que um cristão ele é capaz de amar aquele que não merece? Porque um dia ele foi amado sem merecer. Da mesma forma, serve por perdão. Se você olhar para o mundo de hoje, as pessoas não sabem perdoar, não conseguem perdoar. E a falta de perdão nos impede de amar o outro. A falta do perdão cega o nosso olhar, endurece o nosso coração, e a gente não consegue amar como Cristo mandou amar, não consegue olhar como Cristo mandou olhar, e por isso nós vivemos uma vida infeliz. Mas a partir do momento que você conhece o amor de Cristo, e o amor dele te constrange, o amor dele te transforma, o amor dele muda a sua vida por completo, você tem uma visão totalmente diferente, e você consegue perdoar. Sabe por quê? Porque imagina se Jesus tivesse a mesma atitude que eu e você muitas vezes temos quando alguém faz um mal para a gente e vem pedir perdão. Imagina se todas as vezes que nós errássemos, todas as vezes que a gente falhar, errar, pecar, a gente vai para o confessionário e Deus fecha o portão na nossa cara e não nos concede o perdão. Imagina se Ele tivesse essa atitude. Mas todas as vezes que eu e você erramos, todas as vezes que eu e você falhamos, todas as vezes que eu e você nos arrependemos verdadeiramente dos nossos pecados e vamos ao confessionário, Ele não bate a porta na nossa cara, Ele não se enche de orgulho. Todas as vezes que você vai ao encontro de Jesus, você encontra um Deus infinitamente misericordioso, desejoso de te perdoar, desejoso de te transformar, desejoso de te amar. E aí Ele te dá a absolvição pelas mãos do sacerdote. A exemplo de Jesus, assim nós devemos ser humildes para reconhecer quando erramos e pedir o perdão, mas ser também humildes para aceitar o perdão do outro que errou conosco. Só faz isso aquele que um dia também foi perdoado. E quando nós entendemos isso, quando nós vivemos este amor, sabe o que acontece? Cristo passa a viver em mim e em você. Quando nós tomamos essa decisão, o Senhor passa a viver no meu e no seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa: Deus ele não quer fazer visita, Ele quer fazer morada. E Deus só mora em coração semelhante ao dele. É por isso que nós rezamos:
Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Essa é a nossa luta, essa é a nossa batalha, e quem ama alcança a santidade. Todos os santos que alcançaram a santidade, olha para a vida deles e você vê, eles amaram. Santa Teresinha não fez nada de grandioso na vida dela, mas tudo que ela tinha, ela fez com amor. Não fez nenhum milagre, nenhum prodígio, apenas amor. E o amor dela para com os outros fez ela ser a santa que hoje eu e você conhecemos. O amor te faz santo. Mas nós precisamos pedir a Deus essa graça. Senhor, quebra esse coração duro, esse coração insensível, esse coração amargurado, esse coração triste, esse coração fechado, e dai-me um novo coração, capaz de amar, de perdoar, de viver aquilo que o Senhor me pede a viver, porque eu não estou nessa terra para fazer a minha vontade, eu estou nessa terra para fazer a vontade daquele que me chama, daquele que me escolheu, daquele que um dia me chamou pelo nome. Você não está nesse mundo para fazer o que você quer, você não está nesse mundo para fazer a sua vontade, você está nesse mundo para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que você ame, que você ame, que você ame. Tem uma passagem na Sagrada Escritura que eu gosto muito. Aquela passagem que Pedro, ele nega Jesus. Eu não gosto tanto da negação de Pedro, mas eu gosto de como Pedro, ele foi reconhecido por aquela mulher. Você se recorda dessa passagem? Aquela mulher olha para Pedro e diz para ele: você faz parte do grupo dele. E Pedro diz: não, não, mas parece que eu vi você com ele. Viu nada, mas você tem um jeito dele, você se parece com ele. Isso me encanta. Sabe por quê? Porque a maior luta do ser humano, o que o ser humano precisa fazer é estar tão em Deus, mas tão em Deus, ao ponto daqueles que olharem para nós dizer: certamente você é um deles. O mundo precisa olhar para mim, olhar para você e dizer: no meio de uma geração mais perversa, ainda existe um povo que busca a vontade de Deus e se parece com Ele. Se você aplicar o amor, se você viver o que Deus pede para você viver, é dessa forma que as pessoas vão te olhar. Pode aplaudir, pode aplaudir. Você vai ser reconhecido como discípulo de Cristo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fala para o seu irmão de novo: o amor transforma. Olha para a cara dele aí. Só falar de amor, está até sorrindo. Está até mais bonito. Não está não, irmão? Glória a Deus. E quando Cristo passa a viver em nós, o que acontece comigo e com você é o seguinte: nós que não era paciente,
passamos a ser. Nós que não era bondoso, passamos a ser. Aí a inveja não mora mais no nosso coração. Nós não vamos mais ter orgulho. Tudo aquilo que nos atrapalhava, tudo aquilo que atrapalhava o plano de Deus, já não atrapalha mais. Porque agora não reina o Mateus, mas reina Jesus. Agora não reina mais o humano, agora reina o Altíssimo. E quando Ele reina, algo novo acontece. Algo novo nasce e tudo se transforma. Repita comigo: Jesus, eu preciso. Amar. Ensina-me, porque eu sou miserável, eu sou cabeça dura e eu não consigo sozinho. O Senhor me chamou a ser santo, então me ajude. Sustenta eu, porque eu sou miserável. Amém, meus irmãos? Se você entendeu a mensagem, pode aplaudir o Senhor. Vamos levantar, vamos rezar. Levante, feche seus olhos. Dá um abraço na pessoa que está do seu lado e diz para ela assim: o amor de Jesus te alcançou. O amor de Jesus te transformou. E você nunca mais será o mesmo. Jesus, nós pedimos agora a presença do Teu Santo Espírito. Nós pedimos agora, Senhor, a força do alto. Nós pedimos agora, Senhor, toda a graça que nós precisamos para colocar tudo isso em prática. Nós não queremos, Senhor, que a nossa vida seja uma vida triste. Nós queremos que a nossa vida seja uma vida abundante. E só será abundante se nós amarmos. Ensina-nos a amar. Vem, Espírito Santo,